hoje vamos tratar de um tema de fundamental importância para a agenda de reformas do Estado brasileiro, o Programa de Desestatizações. Por que ele precisa ser protagonista nesse atual cenário? Primeiramente, a gente viu uma queda abrupta do PIB de 9,7% nesse primeiro trimestre, isso olhando o ajuste sazonal. Se a gente comparar o primeiro trimestre desse ano com o do ano passado, há uma queda de 11,4%. Ou seja, o governo, por conta dessa situação econômica, já está projetando um rombo absurdo nas contas públicas de 866 bilhões de reais para 2020, ou seja, é mais do que 12% do PIB. Então, se a gente parar para pensar nessa atual situação em que a queda de arrecadação e aumento de gastos para conter a pandemia, por que o Brasil precisa manter 440 empresas estatais, dentre as quais 134 delas são da União? Então, se a gente parar para pensar, os salários desses funcionários, por exemplo, eles podem ser proporcionalmente mais altos até mesmo do que o próprio setor público, porque em tese eles não precisam respeitar o teto salarial, que é o salário dos ministros do Supremo. Então, já é uma questão preponderante. Outro ponto interessante é que sempre que há desestatização, a gente percebe que há um desinchaço da máquina, porque a iniciativa privada vai tender a fazer a mesma coisa ou até mesmo mais, só que com menos gente. Então, isso é uma redução de custo, né? Um aumento de eficiência. Além disso, há uma estimativa de que de todo o programa de desinvestimento e desestatização que hoje o governo projeta, há uma possibilidade de retorno de 990 bilhões de reais, tá? Contando concessões, imóveis, desinvestimento, porque a gente fala porque muitas vezes o governo acaba sendo sócio de empresas privadas, enfim. A questão não faz sentido o governo aplicar os seus recursos escassos do pagador de impostos que paga impostos proporcionalmente muito mais do que paga um pagador de impostos, por exemplo, de um país no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil. Então, não faz sentido o Brasil se meter a ser empresário, o Estado brasileiro se meter a ser empresário e correr riscos e gastar mais fazendo algo que a iniciativa privada pode fazer melhor do que ele, quando na verdade você tem um aumento brutal da desigualdade, você tem problemas sociais que realmente precisam da atenção do Estado brasileiro, então esses recursos escassos eles podem ser melhor empregados. Então por isso que o debate sobre o programa de privatizações nesse momento, ele passa a ser primordial nessa agenda de reformas do Estado brasileiro. E mais, essa questão social ela pode fazer com que as políticas públicas, quando bem empregadas, cheguem de fato a quem mais precisa. Então, se a gente parar para pensar hoje, tudo o que aconteceu em termos de privatização, tanto no setor de siderurgia quanto até mesmo no setor de telefonia, a gente percebe que, por exemplo, há um aumento de eficiência e principalmente o Estado muitas vezes acaba arrecadando mais recursos com os impostos que ele cobra dessas empresas privadas do que ele obtinha com o lucro quando elas eram públicas. Então, realmente é uma situação gritante, porém que precisa de atenção nesse momento, pois o debate está voltado justamente para isso. É uma questão fiscal, uma questão de eficácia, de eficiência, de efetividade e uma questão social, para que as políticas públicas tenham melhor desempenho e cheguem de fato a quem mais precisa.